mundo, ensinai aos povos todos. Convosco estarei todos os dias, até o fim dos tempos de Jesus. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Conclusão do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus, todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até ao fim do mundo. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até ao fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Sentados, nos recolhamos num tempo de oração em silêncio. Peçamos do Divino Espírito Santo o auxílio, para que por Ele que habita-nos, alcancemos a plena compreensão desta palavra e sejamos por ela conduzidos. Rezemos. Amém. Queridas irmãs e irmãos, as festas desses 3 domingos, hoje e os próximos 2 domingos, dão-nos uma espécie de afresco, uma pintura extraordinária, uma imagem emblemática da síntese da história da salvação. Hoje e os 2 próximos domingos, o que nós celebramos é o que você, depois de ler a Sagrada Escritura toda, perscrutar profundamente, você fecha a Bíblia, põe a mão e diz: qual é a conclusão mais importante que eu tiro dessa leitura? São essas três dimensões do mistério pascal. Jesus morto, ressuscitado, subiu ante os anjos maravilhados ao céu e sentou-se à direita do Pai. Foi constituído como cabeça da igreja, que é o seu corpo. Ele tem a primazia de tudo e sobre tudo, como ouvimos na carta de Paulo aos Efésios. Em tudo ele tem a primazia. Ele é Senhor, pois o Pai colocou tudo debaixo dos seus pés. Ele é Senhor. Aqui, a partir de agora, nós não somos mais um bando de multidão andando por este mundo buscando uma relação com um Deus que a gente não sabe muito bem quem é e precisa de vez em quando de um vulto, um trovão, um raio, uma tempestade, um terremoto, uma ventania
para dar sinal para nós. Agora não. A partir daqui, da sua morte e ressurreição, da sua subida para junto do Pai e o envio do Espírito Santo, rasga o véu do templo, mas também rasga o céu, e a gente abre os olhos da fé e enxerga plenamente a realidade do céu para a qual nós caminhamos. O problema é, nós estamos a fim dessa caminhada, nós acreditamos nesse caminho, nós somos conduzidos pelo Senhor, ou nós tentamos uma relação com um Deus que a gente o conduz para que Ele faça o que a gente deseja, sonha, ou na melhor das hipóteses, para que Ele faça o que a gente necessita desesperadamente do socorro dEle. Vamos lá? O Evangelho, número 11, a conclusão do Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 16 a 20. Olhe para cá. Nós começamos a ler o Evangelho de Mateus em novembro do ano passado. Nós vamos continuar lendo o Evangelho de Mateus todos os domingos na missa, domingo outro que varia, mas predomina o Evangelho de Mateus. A partir de hoje já lemos a conclusão do Evangelho. E daqui para frente a gente continua lendo o Evangelho, iluminado o texto pela luz da sua morte e ressurreição, e da conclusão do Evangelho. Todos os domingos daqui para frente, nós precisamos continuar lendo o Evangelho, considerando o que já lemos na conclusão. Entendido? É uma espécie de, é uma chave de interpretação, é uma chave de leitura, é uma luz que você acende na sua escrivaninha para iluminar e entender, para continuar e compreender. Eu preciso dessa luz aqui, porque todas as dificuldades que os discípulos têm de entender Jesus são apresentadas e vencidas aqui. Vamos lá? Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia. Leiam. Ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Os 11, time desfalcado. Judas, o desertor, entregou Jesus, vendeu Jesus, tirou a sua própria vida, abandonou a igreja. São 11. Vão para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. 3 notas. Quando é que Jesus indicou esse monte? No dia da ressurreição. No relato dos evangelistas, que dizem que as mulheres encontraram anjos, ou como Lucas, que diz que as mulheres encontraram o próprio Jesus ressuscitado. João também. Mas tanto quanto as mulheres escutam que Jesus ressuscitou pelos lábios dos anjos, ou do próprio Jesus ressuscitado, os anjos dizem assim: e de contar aos irmãos que subam para a Galileia, lá eles o verão. Jesus diz, e para as mulheres, e de dizer aos meus irmãos que eu vou à frente deles para a Galileia, lá eles me verão. Então, o recado, o monte, é o próprio Jesus que indicou pelos lábios das mulheres madrugadeiras, que os discípulos pensavam que estavam desvairadas, piradas da cabeça, com história de que encontraram anjos e encontraram um ressuscitado. A notícia que impactou os discípulos e fez os discípulos carimbar e rotular as mulheres como desvairadas, loucas, é aquela notícia que continua valendo até a última gota. Amém? Amém. Isso aqui é importante. É aquela mesma notícia que eles fizeram um pouco por ela. O monte, que monte é esse? Na vida de Jesus tem muitos montes. Ser cristão é ser mulher e homem do monte.
Todos os evangelistas contam a história de Jesus e relatam as muitas vezes que ele sobe ao monte. O monte é por excelência o lugar da intimidade de Jesus, não só porque é o lugar de onde foge, distancia da realidade e sobe para o céu. Não é essa a interpretação primeira, porque é para fugir da realidade, para acessar Deus, mas ao contrário, sobe para que a partir de Deus enxergue melhor a realidade. Entendeu a diferença? Tem um monte de cristãos tontos que acham que religião é fuga da realidade. Isso é alienação, isso é topeira. Nós todos os domingos subimos o monte. A Santa Missa é por excelência a subida do monte. Se você viajar pela arquitetura sacra dos templos católicos no mundo inteiro, você sempre terá o altar um pouco elevado. Ou para acessar a igreja ou o altar, haverá sempre alguns degraus, porque o altar é por excelência o monte, que todos os domingos nós encontramos-nos com ele, não para fugir da realidade, mas para que ele capacite-nos e qualifique-nos melhor para o enfrentamento da realidade. Então o monte é o lugar da visão límpida da face de Deus e da realidade que a gente tem que enfrentar. Jesus, na subida do monte, tem 2 montes capitais na vida dele que a gente toma muito provavelmente. Os evangelhos não falam de que monte é esse que Jesus tinha indicado, mas pela forma com que aparecem 2 relatos ao longo do evangelho, faz-se supor que o monte era este. Aquele lá da tentação, da terceira tentação do primeiro domingo da quaresma. Lembram? Jesus foi depois do batismo, com o Espírito Santo, ele foi conduzido e empurrado para o deserto, jejuou 40 dias e 40 noites, no final disso, sentiu fome e foi tentado por Satanás, que se aproximou dele e propôs: transforma a pedra em pão, não só de pão vive o homem. Lança-te do alto do templo para baixo para ver se os anjos te tomam, não faça da religião um circo. Depois o demônio leva Jesus no monte bem alto e mostra os reinos do mundo e sua glória e diz: isso foi dado a mim, se te prostrares em adoração diante de mim, tudo isso será teu. Jesus diz: afasta-te de mim, Satanás, pois está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e somente a Ele servirás. Então, os místicos chamam esse monte aqui de o monte da desforra de Jesus. É para escarnecer da ironia de Satanás, que é o pai da mentira, que diz até hoje que os reinos deste mundo e as glórias dos reinos deste mundo pertencem ao mal e a Satanás, e continuará sendo assim. Jesus sobe a esse monte também a partir daquela subida do monte da transfiguração. Lembra? Quando ele anuncia que vai morrer na cruz, Pedro fica escandalizado, repreende Jesus. Jesus repreende Pedro, depois toma Pedro, Tiago e João, sobe ao monte e transfigura-se diante deles. Ouve a voz do Pai a dizer: este é meu filho amado, escutai o que ele diz. Então, esse monte que Jesus está com os 11, representa o monte da transfiguração, da declaração do Pai apresentando Jesus, e da declaração de Jesus silenciando as seduções de Satanás. É maravilhoso isso. O que vem explica o que eu estou dizendo. Versículo 17. Tome lá. Vamos fazer um esforço para que nossa vontade de subir esse monte com Jesus e experimentar dele a sua graça seja mais forte que esse calorão. Vamos lá? Versículo 17. Quando viram Jesus, leiam: prostraram-se diante dele. Ainda assim alguns duvidaram. 3 verbos: viram, prostraram, alguns duvidaram. Isso aqui
é uma provocação extraordinária. Os estudiosos de Bíblia, todos os grandes estudiosos de Bíblia, impressionam como é que o evangelista Mateus colocou isso. Por que ele não cortou essa palavra duvidaram? Porque isso aqui parece depor contra nós, e é para depor mesmo. Ele não esqueceu e não foi um relaxo do evangelista Mateus, ao contrário, foi um capricho do Espírito Santo que disse: os 11, o time desfalcado, veem Jesus, prostram-se, mas o coração de alguns, o corpo se prostra, mas a ideia não. Está assim de cristão desse jeito na igreja hoje? Ajoelha, mas não adere. Isso existe? E não adere por raiva, porque eu venho para a igreja querendo homens sólidos, perfeitos, santos, e até desenha como é que tem que ser um papa perfeito, um cardeal perfeito, um bispo perfeito, um sacerdote perfeito. O que tem de católico que de meio em meio ano se decepciona com uma igreja, com uma paróquia, com uma comunidade, porque vem e se apavora ao ver a fraqueza nossa, de nós padres, exercendo o nosso ofício e olhando para nós, tem consciência de que somos habitados por uma fraqueza, pelas nossas dúvidas. E essa dúvida dos apóstolos é para fazer você querer da igreja mais do que suas certezas. Queira da igreja mais do que suas certezas, mais do que os seus rótulos para um padre, um pregador perfeito. Queira da igreja que ela seja para você aquela definição magnífica que tem do Santo Padre o Papa, o pontífice. Que a igreja seja ponte, travessia para você acessar Jesus. Muita gente gostaria que nós padres fôssemos o ponto de chegada e de paragem. Esse é o padre perfeito. Eu abandonei a igreja porque não dou conta mais de conviver com tal coisa de fraqueza do padre. Aqui, minha gente, Jesus ressuscitado poderia aproximar-se dos discípulos e dizer assim: cambada, já fiz tudo por vocês e vocês ainda são habitados por dúvidas. Não, daqui um pouco nós vamos voltar a essa dúvida. Vamos progredir porque nós precisamos entender o que vem. Ainda assim alguns duvidaram. Versículo 18. Então Jesus aproximou-se e falou. Jesus aproximou-se e falou. Lembra os relatos de milagres de Jesus, quando ele se aproxima do morto, do cego, do paralítico, lembram? Aproxima, toca, manda levantar, manda pegar a cama e ir embora, manda ir ao sacerdote. Aqui lembra a ação de Jesus com os discípulos, é a mesma de Jesus com os indigentes da beira do caminho dele. Maravilhoso isso. Porque nós somos sempre os necessitados do Senhor, nós somos sempre os indigentes necessitados dele. Que ele se aproxime de nós, ele se aproxima e fala. Ele poderia dizer: já que eu fiquei 3 anos ensinando para eles e eles agora me veem ressuscitado, prostra, mas ainda duvidam, não falo mais. Ao contrário, ele se aproxima e fala. Fala o quê? Brada: toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Deixa eu te dar uma preparada no espírito para ler esse versículo, está muito xoxo. Vem no Salmo comigo, volta lá comigo no Salmo, Salmo 46, a primeira estrofe diz assim, versículo 2 diz assim: povos todos do universo, batei palmas. Continua. Gritai a Deus aclamações de alegria. Por quê?
Sublime é o Senhor, Vai. o Deus Altíssimo, Vai. o soberano que domina toda a terra. Então vocês, por favor, vençam esse cansaço do calorão e da tarde pesada do domingo com as calorias do almoço e gritem a Deus aclamações de alegria. Batam palmas e reajam e voltem agora ao Evangelho comigo. Tome lá o versículo 18. Então Jesus aproximou-se e falou, brada: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Está vendo que se a gente reagir, a igreja reage também? Jesus diz, toda a autoridade me foi dada, primeiro no céu e sobre a terra. Eu queria tanto que você guardasse isso para o resto da sua vida. Que nos piores momentos que você enfrentar a partir de hoje, você buscasse somente essa palavra do Senhor, colocasse a mão aqui e repetisse, eu creio, o Senhor disse, toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra, basta. O demônio mostrou os reinos do mundo e sua glória e falou, tudo isso será teu se te prostrares em adoração, porque isso foi dado a mim. Mas o demônio falou isso para Jesus com relação aos reinos deste mundo, da terra. O demônio, Bento XVI, maravilhosamente no livro Jesus de Nazaré, que eu leio há 20 anos e todos os anos eu não tenho outra fonte mais extraordinariamente nova, e todos os anos eu preparo essas pregações indo a Bento como se estivesse lendo pela primeira vez em minha vida. Bento XVI diz assim, é uma desforra, o demônio recolhido e reduzido ao que ele é, o pai da mentira, escuta Jesus dizer o que o demônio nunca poderá dizer, que a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Ele diz que ele tem poder sobre os reinos do mundo e as glórias dos reinos deste mundo, mas não sobre a terra, porque a terra é o Éden, a terra é o habitat natural de Deus e da humanidade e da criação que Deus moldou e modelou. A vaidade humana sujeitou a terra, Paulo aos Romanos. Pela vaidade humana a criação foi subjugada e ela também geme aguardando a volta do Senhor, que libertará a terra da opressão e do jugo da vaidade humana com a ambição destruidora, manipuladora, que transformou a terra não para que ela seja bênção para todos, mas apenas produção de riqueza para poucos. E olha a razão das guerras, que entra nessa razão das guerras, os minerais críticos para a produção de larga escala de armamentos de destruição, não é? Jesus, ao dizer, toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra, está dizendo para mim e para você, que aquele que recusou do demônio na tentação os reinos do mundo e a glória dos reinos deste mundo, ele recebe de Deus mesmo autoridade. E todos nós, quando rezamos o Pai Nosso, nós reivindicamos a autoridade dele, que o Pai, através de Jesus, soberanamente estabeleça sobre nós, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, onde? Assim na terra como no céu. É a soberania, poder, potência, majestade, senhorio pleno. Minha gente, o monte que o demônio queria seduzir Jesus, se tornou o monte da desforra da soberania de Deus, para dizer ao pai da mentira que os reinos deste mundo serão também eles tomados das mãos de Satanás e dos poucos que querem serem donos das riquezas da terra, para devolver a terra às mãos da soberania de Deus, de Cristo,
para que a terra seja o Éden, para que nós sejamos mulheres e homens reconciliados com a criação, convivendo aqui, escutando os barulhos dos passos de Deus e a voz de Deus no meio de nós. Amém, igreja? Amém. Reage, reage, reage. É uma autoridade para calar a falsa autoridade de Satanás. Portanto, para isso acontecer, vocês que estão prostrados, Bento XVI usa uma expressão elegante, ele diz: estão prostrados, mas as convicções não vergam diante da soberania do Senhor. Dobra o corpo, mas o que tem aqui dentro são segundas intenções. O que está na cabeça dos discípulos que duvidam? Qual é a dúvida? Primeira leitura, vem comigo, rapidão. Atos dos Apóstolos, primeira leitura, versículo 4. Depois de contar que Jesus ressuscitado se mostrou vivo por numerosas provas e apareceu a muitos, no versículo 4 diz assim: durante uma refeição deu-lhes esta ordem: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual vós me ouvistes falar. Versículo 5: João batizou com água, vós porém sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Jesus está preparando os apóstolos para essa partida para o céu. Os apóstolos intervêm, versículo 6, vamos ler? Então os que estavam reunidos, leia, igreja, perguntaram a Jesus: brada, Senhor, é agora que vai restaurar o reino em Israel? Vais o quê? Restaurar o reino em Israel? O reino de Israel, a monarquia davídica. Na Idade Média surgiram muitos movimentos apocalípticos que tinham Salomão como modelo da engenharia do poder sobre a terra. E Salomão foi transformado num mito para muitos movimentos de dentro da igreja. Muitas congregações religiosas nasceram com aquele ideal da guerra santa, e com a sabedoria de Salomão, e com a engenharia do poder, que os protestantes agora estão reinventando e recolocando aquele mesmo fanatismo religioso para uma engenharia de domínio, como aqueles dos ideais violentos da Idade Média. O mesmo. Eles estão seguindo Jesus há 3 anos. Escutam Jesus falar-lhes o tempo inteiro do Pai e das coisas do reino dos céus. Seguem Jesus, Jesus morre, ressuscita, aparece a eles. Está agora Jesus se preparando para ir embora para junto do Pai. Eles falam, provavelmente cutucam um no outro, cutuca e diz: fala, pergunta a ele. Alguém aqui tem que perguntá-lo, fala. A pergunta que está entalada: Senhor, é agora que vais restaurar o reino em Israel, um país de 200 quilômetros de comprimento, de 100 e poucos de largura? É agora que vais restaurar a monarquia davídica e salomônica? Vais construir uma muralha gigantesca ao redor de Israel? Vais varrer os cristãos de Israel e os palestinos da faixa de Gaza e fazer-lhes um resort para o prazer mundano dos tempos? É agora? Ironia, né? Impressionante. Bento XVI diz: um segmento todo sacrificado e empenhado, 3 anos seguindo e ouvindo Jesus, mas sem nunca fazer uma adesão, uma metanoia, uma compreensão de adesão ao que ele ensina. Quantos na igreja participam anos e anos e anos na igreja e não aderem? Porque vem na igreja com aquele pedidozinho, querendo apenas que um dia Deus me dê aquilo que eu sonho para mim, ou para o meu filho, para o meu marido, ou para a minha esposa, ou para as minhas ambições, e o dia que Ele me der, está resolvido. Mas
nunca verga à vontade dele. Isso existe? Bento XVI diz: expectativas velhas, embora um segmento sempre novo, mas expectativas caducas. Olha a cena, versículo 7, ainda da primeira leitura dos Atos. Jesus respondeu-lhes: não vos cabe saber os tempos e os momentos que o Pai determinou com a sua própria autoridade, mas recebereis o poder do Espírito Santo que descerá sobre vós, brada, para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e na Samaria, até os confins da terra. Até os confins da terra. Israel acabou como território de Deus. Israel agora é a terra inteira. Amém. Amém. Acabou aquele território que estão gastando uma fortuna e matando milhares e milhões para limpar o território. Aquele território do lugar da aliança de Deus com seu povo é para alargar a cerca daquele cercadinho de território, é para arrancar a cerca e deixar o reino de Deus alastrar-se pelo mundo inteiro. Deus não é só para vocês não, a bênção não é só para vocês não, a bênção só é para vocês se for para todo mundo, ou então não será bênção. Amém? Amém. E aqui é impressionante, e termina o texto dizendo assim: depois de dizer isso, Jesus foi levado ao céu à vista deles, uma nuvem o encobriu. Bento diz, a afirmação claramente teológica, uma nuvem o encobriu, não é uma afirmação geofísica, climática e de um ambiente. É a entrada de Cristo no mistério de Deus mesmo. E aqui está a dúvida que habitava o coração dos discípulos. Eles prostram-se aos pés de Jesus, mas estão tomados de dúvida. A dúvida não é necessariamente um mal. Quando é que a dúvida faz mal? Quando ela toma as rédeas da sua vida e te arrasta. Aí ela é prejudicial. Mas duvidar, questionar, antes de ser uma rebelião contra Deus, é um sinal de que você tem a graça da inteligência. Santa Edith Stein dizia: se você não tem certezas, respeite suas dúvidas. Só não pare de caminhar, só não pare de prostrar-se, só não pare de ajoelhar. Hoje em dia, infelizmente, nós católicos perdemos a capacidade da prostração. Nós viramos uma cultura religiosa e distanciamos muito do texto original. Mas eu sonho com um dia em que a gente tire todos os bancos dessa igreja e entre nela para uma prostração assim de 3 horas seguidas de prostração. Oh glória! Como nós precisaríamos recuperar o lugar da prostração, da face por terra, para reconhecer a soberania do Senhor e pormos-nos no nível do pó ou do tapete para Ele pisar. Ele pôs tudo sob seus pés e fez dele, que está acima de tudo, a cabeça da igreja. Volta ao Evangelho. Toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Versículo 19. Portanto, ide fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Espere lá. Essa é a tragédia do cristianismo depois das atrocidades da Idade Média, que culminaram na Primeira Grande Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial.
particularmente a elite intelectual católica do mundo, ficou envergonhada com as atrocidades que nós fizemos em nome de Deus nas duas últimas grandes guerras. E um dos pactos foi tentar diminuir o papel da igreja na sociedade e da religião, reduzir o cristianismo a um humanismo, tirar de Jesus o aspecto divino e senhorio dele e tornar Jesus num amigão simpático, um humanista, amigo de todo mundo, ao modelo importantíssimo de Mahatma Gandhi. Eu estive na Índia agora há pouco, extraordinário. Mas Jesus está infinitamente mais do que essa soberania humanística. Jesus é muito mais do que, com toda a extraordinária colaboração de Luther King, mas Jesus é muito mais do que um humanista revolucionário. A soberania dele é para fazer de cada uma e cada um de nós, pelo batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, significa que ele estabelece uma relação pessoal sua com Deus. Em nome de significa relação pessoal com Deus. Mas o fracasso vem onde? O fracasso vem na segunda dobrada, batizando e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Hoje, de cada 10 batizados que nós fazemos aqui na igreja, de cada 10, nós gastamos muito mais energia na secretaria, nas equipes que ajudam a preparar os batismos. Nós gastamos muito mais energia para tirar da cabeça da pessoa as coisas que são humanas e culturais e fazê-la trazer a criança para batizar com os elementos da fé e não da cultura e da tradição. Que é bom, que é bonito, mas é pouco. Padrinho hoje é escolhido sem nenhum critério de fé. É porque é meu amigo, porque é meu irmão, é o único irmão que eu tenho. Madrinha é escolhido sem... A igreja na Europa, em várias dioceses na Europa, estão tirando os padrinhos, porque o padrinho é uma autoridade afetiva que o pai e a mãe da criança traz, enquanto o padrinho era ao contrário, uma autoridade da igreja para acompanhar o batizado na vida, uma autoridade da igreja que ultrapassasse a autoridade do pai e da mãe na vida da criança, para resguardar a criança na fé e não no afeto. Hoje padrinho tem a ver apenas com a dimensão horizontal de afeto, não tem mais a transcendência. Estão me entendendo, gente? De cada 10 batizados, 10, eu mostro para você as planilhas dos nossos batizados. De cada 10, 1, no máximo 2, tem os critérios católicos para ser batizado. E a gente gasta mais tempo explicando para a pessoa que, para ela trazer alguém para ser batizado, ela precisa não só querer batizar, mas é preciso ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Ninguém procura a igreja para aprender, conhecer e observar o que Cristo ordenou. É claro que muitas vezes nós padres transformamos esse papel e esse lugar nosso para abusar e apresentar critérios nossos, caprichos nossos. Isso existe. Mas entre os caprichos nossos e os caprichos seus, joguemos fora os dois e fiquemos com o de Cristo. Amém? Amém. É lixo tanto os caprichos de um padre viciado em norminhas e regras que ele inventa, quanto as fantasias e delírios afetivos e místicos que você inventa. É lixo. Fiquemos com os critérios de Cristo. Acontece que na sociedade do bem-estar, da felicidade e do prazer, observar o que ordenei são duas palavras do vocabulário maldito. Observar? Está querendo mandar em mim? O que ordeno? Quem é você para ordenar-me? Eu pus meu filho no mundo é para ser feliz.
E para ser feliz, eu banco esse filho, dou tudo para ele. Ele vai virar um marmanjão, uma marmanjona com 25, 30, com 35, 40, com 45, 50, com papai e mamãe bancando, porque é marmanjo para ser feliz e não para ser filha e filho de Deus, ralando no amor de Deus para fazer o mundo ser melhor. E aí dá esse bando de batizado num país colapsado pela ambição dos reinos deste mundo e sua glória. De um cristianismo todo a serviço dos reinos de Israel. A raiva de muitos católicos que vêm para a igreja e chega aqui, o padre não está a serviço de Israel. Não estou mesmo. Mas não estou mesmo. Nós estamos a serviço do reino de Deus. Eles queriam que Jesus sentasse no trono de Davi, e Jesus sentou no trono de Deus. Eles queriam que Jesus fosse descendente, filho de Davi, e ele se tornou Senhor de Davi, Senhor de Salomão. Amém? Amém. Reage. Aqui não é história de monarquia sagrada e de corporações gnósticas e místicas, não. Aqui é história da salvação. E o que tem de cristão que vem para a igreja com ódio, porque nós padres e bispos e até o Papa não estamos a serviço da restauração de Israel, ou não estamos a serviço de restaurar os reinos deste mundo. A política está entrando de novo na igreja para pôr cabresto primeiro nos pastores, nos padres pregadores, para que os padres e pastores ponham cabresto na multidão, e a lógica do dinheiro que financia tudo, da glória de Satanás domine sobre tudo. Master é o exemplo mais emblemático do que Satanás é capaz de fazer com as igrejas, não é não? O mesmo tanto que deu para a advogada esposa do juiz do Supremo, deu para fazer o filme do outro. Mesmo tanto. A gente paga tudo e silencia todos, e o império é de Satanás. Enquanto a igreja não tiver coragem de apeitar essa hegemonia satânica, gente, o que está por trás aqui é o que a gente chama de a lógica financista, é o dinheiro que manda, não são mais valores e princípios. O dinheiro manda inclusive no discurso do pregador, no conteúdo do pregador. O que o pregador fala tem que ser o que os patrocinadores decidem. E hoje, você vai deixar Jesus reinar sobre você, ainda que você seja habitado por dúvidas, ou você vai ficar só com as dúvidas da igreja e aceitando as certezas dos manipuladores que enfiaram na sua cabeça as certezas de manipuladores? Essa é a sacada. Não é um salto simples. Ele, na cruz, rompeu o abismo que existia entre Deus e nós humanos. Olhando daqui, a gente sentia Deus tão longe. Ele, por sua morte, rompeu o abismo que havia nessa distância. Mas para que esse abismo seja vencido, é preciso que seja vencido com um corpo que ajoelha e prostra, mas também com uma mente que verga e diz: seja feita a vossa vontade, ainda que eu queria outra coisa. Amém? Amém. Ainda que minha vontade carnal, meu desejo, minha emoção, meus afetos sejam outras coisas. Senhor, eu não vou mentir, dentro de mim tem outras vontades, mas entre a minha e a do Senhor, eu me dobro para a do Senhor. Amém?
Amém. Incline a sua cabeça e faça esse pacto com Ele agora. É hora sua com Ele, de você dizer para suas dúvidas: podem me conduzir? Ou dizer para suas dúvidas: eu vou administrando vocês, minhas dúvidas, mas quem vai me dominar e me governar e me reger e me conduzir é o Senhor Jesus. É o amor dEle, é a graça dEle, a soberania dEle, é a vontade dEle. Ainda que me habitam tantas dúvidas, fale com Ele e renove a sua aliança. E deixe Jesus reinar mais que suas dúvidas. Senhor, eu sei que é teu este lugar, todos querem te adorar, toma a tua direção. Sim, vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher, reverência a tua voz vamos fazer. Podes reinar, Senhor Jesus, assim o teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Vamos cantar. Visita cada irmão, ó meu Senhor. Visita cada irmão, ó meu Senhor. Dá-lhe paz interior. Dá-lhe paz interior. E razões para te louvar. Desfaz todas as tristezas, incerteza, desamor. Glorifica o teu nome, ó meu Senhor. Canta, igreja. Podes reinar. Podes reinar, Senhor Jesus. Senhor Jesus, assim o teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Põe a mão no coração. Reina, Senhor, neste lugar. Incline a sua cabeça e reze comigo. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Obrigado. Obrigado. Porque mesmo que eu caminhe. Tomado de dúvidas. O Senhor não me abandona. Se aproxima de mim. Toca-me e aceita conduzir minha vida. Obrigado, Jesus. Eu não estou sozinho. O Senhor está comigo. Até ao fim do mundo. Obrigado, Jesus. Que eu aceite a soberania do Senhor. Sobre todas as realidades da minha vida. Sobretudo sobre as minhas dúvidas. Senhor, não permita-me que as minhas dúvidas me paralisem, me prostrem e me impeçam de te seguir, de te amar, de te conhecer e te servir. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Jesus. Eu creio, Jesus. Mas aumenta a minha fé. De pé. Podes reinar, Senhor Jesus, assim o teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Canta, igreja. Reina, Senhor, neste lugar. Saudai-vos em Cristo Jesus, desejando a paz. Abraço. Na flor vejo manifestar